irmãos, leitura da palavra do nosso Deus em Tiago. Tiago no capítulo 5. Tiago, capítulo 5, irmãos, leremos a palavra do nosso Deus do versículo 1 ao versículo 6. Assim nos diz a santíssima palavra do Senhor. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens, comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Meus irmãos, aqui encerramos a leitura da Santíssima Palavra do Senhor. Vamos orar e vamos pedir ao nosso Deus a sua bênção sobre nós nesta noite. Pai soberano, Deus eterno, Deus riquíssimo, a fonte de toda a nossa satisfação e de todo o nosso prazer. Nós louvamos o teu nome e bendizemos o Senhor. E suplicamos que nesta oportunidade o Senhor nos esclareça, após a leitura da tua palavra bendita. Fala ao coração da tua igreja, do teu rebanho. Reconhecemos, ó Deus, que dependemos do Senhor. Reconhecemos que carecemos da tua graça para entendermos a tua verdade. Que o Espírito do Senhor nos disponha, sensibilizando a nossa alma para receber a tua verdade. Que a boa mão do Senhor esteja com a tua igreja. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos edifique. Oramos ao Senhor, em nome de Cristo Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Quem aqui trabalha muito para continuar na mesma condição? Quem aqui trabalha com afinco, com dedicação, com seriedade, para continuar pobre, sendo mais claro? Quem de vocês trabalha pela pobreza? Digo, não trabalha pelo pobre, mas trabalha para continuar pobre. Quem aqui? Crianças, vocês estudam com afinco para serem pobres? Vocês trabalham com afinco e estudam muito para continuarem numa condição desprovida de recursos? Certamente ninguém aqui trabalha com dedicação para continuar na mesma condição.
E eu não estou dizendo com isso que há um mal necessariamente em ser pobre. Não é esse o ponto. Eu estou dizendo que todos nós trabalhamos objetivando um crescimento na vida. Sermos melhores, termos uma casa, termos um carro, termos uma boa conta, termos o suficiente para obtermos uma boa saúde, para termos o pão em casa, para podermos oferecer aos nossos filhos uma condição de vida melhor, para poderem estudar numa boa escola, para terem boas ferramentas para que no futuro sejam bons profissionais. Todos nós trabalhamos objetivando uma vida melhor. Vejam, meus irmãos, que não existe necessariamente um mal em ser pobre ou ser rico. A Bíblia não condena o rico por ser rico e não condena o pobre por ser pobre. A riqueza em si nem é boa e nem é ruim. Ela é neutra. Não existe uma maldade necessariamente na riqueza. O problema nunca está na coisa em si. O problema sempre está no coração. O coração humano é sempre o problema. É por esta razão que o apóstolo Paulo, ele fala que o mal de todas as coisas está no coração do homem que ama o dinheiro. O amor ao dinheiro é o mal de todas as coisas, é a raiz de todos os males, mas não necessariamente a coisa em si. Então, trabalhar para ser rico ou buscar a riqueza sem que o seu coração esteja nessas coisas, não existe um mal nisso. Me lembro de um presbítero muito querido, que no início do meu ministério, ele falou algo que ficou gravado na minha vida. E ele disse, quando eu estava saindo de Poxoréu, Mato Grosso, indo embora, ele me abordou e falou: reverendo, eu queria falar uma coisa para você. Não precisa buscar o sucesso. O senhor não precisa correr atrás do sucesso. Deixa que o sucesso venha até o Senhor. Tem coisas na vida que vêm pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação. O sucesso, o dinheiro e tantas outras coisas vêm com a graça de Deus nos habilitando e nos capacitando a fazermos e a cumprirmos a nossa responsabilidade com dedicação, com zelo e com amor ao nosso Deus, visando a sua glória e o seu louvor. Entretanto, meus irmãos, muitas vezes as pessoas, elas se enriquecem à custa de qualquer coisa. Elas buscam o dinheiro a qualquer custo. Elas não temem a Deus, elas não respeitam as pessoas, elas passam por cima de tudo e de todos como um trator, a fim de alcançar o seu objetivo, a fim de alcançar o seu anseio e o seu desejo. Tiago, aqui nesta passagem, é solene, e ele escreve com solenidade. Ele fala com a autoridade de um profeta de Deus que brada contra os ricos injustos, que se enriqueceram, que acumularam riquezas e mais riquezas, passando por cima de tudo e de todos. Homens que se enriqueceram sem Deus. Tiago está falando de uma vida rica sem Deus. Qual é o destino? Qual é o futuro de um homem que não teme a Deus e que não tem Deus no seu coração e que valoriza os seus recursos acima do próprio Senhor da riqueza e acima do seu próprio semelhante, do seu próximo? Por isso, o que nós temos aqui é uma palavra de Tiago aos fazendeiros ricos daquela época que se enriqueceram menosprezando a Deus e menosprezando
os seus próprios trabalhadores cristãos. A palavra que nós temos do versículo 1 ao versículo 6 é uma palavra de juízo, é uma palavra de condenação àqueles que se enriqueceram ilicitamente. E é sobre este assunto que eu gostaria de pregar nesta noite. Eu queria que você colocasse uma coisa na sua cabeça, que a convicção do retorno de Cristo e a convicção de que o retorno do Senhor Jesus trará juízo sobre a terra, muda a sua perspectiva de vida. Ela muda a maneira como você administra os seus recursos e ela muda a maneira como você lida com o sofrimento. Nós vamos tratar disso nesses 2 próximos domingos. Falaremos da perspectiva da vinda de Cristo em relação aos nossos recursos e com relação ao sofrimento humano em função da opressão que os ricos muitas vezes impõem sobre o pobre e sobre o necessitado. Mas pense no seguinte tema: o Senhor julgará as riquezas injustas. Esse é o tema de hoje. O Senhor julgará as riquezas injustas. O que você deve fazer diante desta verdade? O que você deve fazer diante deste fato? Que o Senhor julgará as riquezas injustas. Em primeiro lugar, leve a sério o acerto de contas do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Leve a sério o acerto de contas do Senhor. O versículo 1 inicia dizendo o seguinte: atendei agora ricos. Atendei agora ricos. Para quem Tiago está se dirigindo? Com quem ele está falando? Será que Tiago está falando dessa forma tão dura e tão solene para os ricos cristãos do seu tempo? Será que ele está falando para os ricos tementes a Deus? Será que Tiago está dizendo que uma pessoa não pode ser rica e entrar no reino dos céus? Meus irmãos, Tiago já tem falado sobre este tema no decorrer da sua epístola. Ele falou sobre isso no capítulo 1, dizendo que o rico deve se gloriar na sua insignificância. E ele também fala que, no capítulo 2, que esses mesmos ricos eram aqueles privilegiados que entravam na igreja e que recebiam a primazia por parte de muitos membros. Mas ele fala: não são esses tais que vos arrastam aos tribunais? Ou seja, Tiago não está falando desta forma para crentes que temem a Deus e que são ricos, mas ele está falando para fazendeiros da sua época, que eram ricos, mas que eram ricos sem Deus, sem o temor de Deus, que não amavam ao Senhor, que não temiam ao Senhor e que se enriqueceram a qualquer custo, inclusive oprimindo o seu trabalhador. Então aqui a palavra são para os incrédulos, os incrédulos que não administraram corretamente os seus recursos e que adquiriram seus bens de forma totalmente fraudulenta, Por isso a sua palavra é chorai lamentando. E o chorai lamentando aqui não dá indício de chorem arrependidos, porque haverá esperança para vocês. Chorem arrependidos, porque ainda há uma esperança de salvação. Não, a palavra aqui é de condenação. Ele está falando de forma solene àqueles homens que se enriqueceram a qualquer custo e dizendo: vocês vão chorar, mas vocês vão chorar lamentando, uivando, gritando.
No Antigo Testamento, os profetas, eles anunciaram palavras assim, duras e solenes, contra os ricos da época. Se você, por exemplo, fizer uma leitura do capítulo 6 de Amós, você vai perceber que um dos motivos do cativeiro babilônico foi exatamente por conta da aquisição de recursos ilicitamente. E por isso o povo foi julgado pelo Senhor, foi levado ao cativeiro por causa dos seus próprios recursos mal adquiridos e mal administrados. Portanto, a palavra aqui é uma palavra de que o juízo de Deus está às portas. O juízo de Deus é um fato e sobrevirá sobre a terra. É o que ele fala aí, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, ou literalmente por causa das vossas desgraças. Vocês estão destinados não à graça de Deus, mas à desgraça de uma vida sem Deus, de uma vida perante a face justa de um Deus que é justo e que punirá o pecado de vocês. Esta seção do versículo 1 ao versículo 12, meus irmãos, está apontando exatamente sobre a vinda do Senhor e o juízo de Deus que abateria sobre esses homens que estavam vivendo desta forma. Portanto, a palavra que nós temos aqui, meus irmãos, é uma palavra solene para aqueles que adquiriram seus recursos de forma fraudulenta e de forma injusta. Então veja que adquirir recursos à custa de Deus, sem o seu governo e direção, não trará bons resultados para o homem, para ninguém. O acerto de contas do Senhor é solene e nós precisamos levar isso a sério. Nós precisamos levar isso a sério. Você e eu precisamos olhar para esta realidade e ver uma solenidade nisso. Deus é justo juiz e Ele ajustará as suas contas com aqueles que procuram viver sem Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele anunciou o seu juízo sobre os ricos, dizendo: mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Nesta vida, consolo. Nesta vida, gozo. Nesta vida, satisfação. Na vida por vir, sofrimento, juízo e condenação. Por isso, você pode e deve buscar uma vida melhor, meu irmão. Você pode e deve, mas sem se esquecer da solenidade do Senhor, do juízo do Senhor. Você precisa avaliar a maneira como você tem ganhado seus recursos. Se você é um trabalhador que precisa trabalhar 8 horas por dia, mas você enrola no trabalho e trabalha apenas 6 ou 7, se você é infiel no seu trabalho e tem ganhado o seu salário mensal, sem uma dedicação, sem se debruçar no seu trabalho, sendo infiel no seu trabalho, a repreensão também é para você. A admoestação do Senhor também é para você, porque você está ganhando de forma fraudulenta. Se você vende, se você trabalha, se você tem empresa, ou se você tem o seu negócio, mas sabe que o dinheiro está entrando e que você tem trabalhado de forma incorreta, saiba que o Senhor também reprova isso. Saiba que o Senhor também condena esse tipo de prática. Se você é uma pessoa que compra, mas não paga o que comprou, e usufrui de coisas sem o pagamento correto daquilo que você adquiriu, você também está sendo repreendido pelo Senhor. E se Deus julgará o ímpio por agir desta forma, sendo você um servo de Deus, precisa se portar de uma forma totalmente diferente. O que está reservado para o ímpio não é graça, e sim desgraça. O que está reservado para o ímpio rico não é a bênção de Deus, mas a maldição de Deus.
não é o privilégio de entrar no paraíso, mas de ser condenado ao inferno por uma vida inteira sem o Senhor. Trabalhe com afinco. Procure adquirir os seus recursos, mas não se esqueça do lugar de Deus. Deus deve ter o lugar de governo na sua vida. Trabalhe com Deus e não sem Deus. Porque é muito melhor comer o pão de cada dia sabendo que adquirimos o que está à nossa mesa com a presença, a graça e a capacitação do nosso Senhor. Não acima dele e não sem ele. Mas o que você deve fazer diante do juízo de Deus que está às portas? O Senhor julgará as riquezas injustas. O que você deve fazer? Evite o acúmulo de riqueza de forma egoísta. Evite, em segundo lugar, o acúmulo de riqueza de forma egoísta. Veja que você tem, a partir do versículo 2 a 3, uma acusação. Uma acusação. Tiago acusa os ricos da sua época. E o que ele está acusando necessariamente aqui? Veja que o versículo 3, lá no finalzinho, termina assim: tesouros acumulastes nos últimos dias. Tesouros acumulastes nos últimos dias. E ele acusa que estes ímpios estavam acumulando seus recursos, e ele fala que esses recursos serviriam como testemunha para a condenação deles. Os próprios recursos testemunhariam contra esses ricos que estavam ganhando e guardando, acumulando e acumulando. E qual é a descrição desta riqueza? Aqui por Tiago, veja no versículo 2: as vossas riquezas estão corruptas, ou estão apodrecidas, poderia ser uma leitura mais literal. Possivelmente, aqui, Tiago está falando sobre 3 formas que expressavam a riqueza do povo naqueles dias. Ele estava falando de comida, ele estava falando de roupas, e ele estava falando de metais preciosos. Ele possivelmente está falando aqui de riquezas no sentido de comida, de cereais, que eram acumulados. Porque a palavra que nós temos aqui para corruptas é a palavra apodrecer. A vossa comida está apodrecida, está desgastada. Poderia ser esta ideia aqui. Ou seja, os produtos agrícolas que revelavam a riqueza dos seus senhores. Você lembra daquela parábola que o Senhor Jesus conta no capítulo 12 de Lucas? De um homem que teve uma boa colheita e disse: agora eu vou colocar esses grãos no silo, né? E ali então eu vou viver minha vida regaladamente. E aí o Senhor Jesus Cristo fala: louco, esta noite te pedirão contas. Então possivelmente Tiago esteja condenando os produtos agrícolas que eram adquiridos no campo. Talvez ele esteja aqui condenando as roupas que estão, as vossas roupagens comidas de traça. Roupa bonita, de festa, daquela época também era sinônimo de riqueza. Ainda hoje, né? Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa com uma roupa comum e aquilo não chama atenção, mas tem certas roupas que nos chamam a atenção. Tem certos vestidos, tem certos sapatos, tem certos ternos, certas camisas, certas marcas que saltam os olhos, não é assim? Isso expressa de alguma forma o luxo da pessoa. Tem gente que não tem condições de comprar certas camisas, certos vestidos, porque são roupas caríssimas. São ternos caríssimos, né, Leandro? O Leandro me levou uma vez num lugar onde, para comprar um terno, eu falei: não, Leandro, aqui não. Mas o argumento é: pastor, é um terno que vai durar 30 anos. E é verdade,
é uma coisa boa, coisa que tem durabilidade, mas tem coisa muito melhor que expressa o luxo e a riqueza das pessoas. Não era diferente naqueles dias, não era diferente. E o que Tiago está dizendo aqui é que suas roupagens foram gastas, foram comidas pela traça. Sabe, irmão, às vezes você poderia ver isso que Tiago está condenando aqui, quando você olha para o seu guarda-roupa, quando você olha para o número de camisas que você não usa, quando você olha para o número de sapatos, de pares de sapato, que não tem utilidade nenhuma para você, que está morfando, que está sendo gasto ali, não pelo uso, mas pelo desuso. Camisas, roupas e tantas outras coisas que estão ali no nosso guarda-roupa sem utilidade alguma. Saiba que esse tipo de atitude, esse tipo de acúmulo também testemunha contra você, testemunha contra mim, porque isso revela às vezes um coração consumista, isso revela às vezes um coração que tem prazer nessas coisas e que busca essas coisas. Então Tiago está mostrando aqui que o acúmulo de riqueza estava não só na comida guardada, mas também nas roupas intocadas, que estavam sendo gastas não pelo uso, mas pelas traças. E ele fala também sobre o ouro. Olha só, o versículo 3, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. E não apenas isso, há de devorar como fogo as vossas carnes. Não só testemunharão contra vocês, mas as suas próprias carnes serão devoradas pelo verme, como disse o Senhor Jesus, por causa do mau uso da riqueza dos bens. Quem é do interior sabe muito bem que tem muitas coisas que, por exemplo, para um fazendeiro, que fica lá intocado, trator, arado, tudo isso sendo corroído, corrompido pelo tempo, porque não tem uso, é um acúmulo, é uma má administração de coisas. Gente que tem carros e mais carros sem uso, só gerando despesa, ou muitas vezes expressando um luxo sem sentido algum, vazio. É a pessoa que tem prazer naquilo que não pode satisfazer a sua alma. Tiago está dizendo: tesouros acumulastes nos últimos dias. Últimos dias aqui, ele não está falando assim, nesses últimos dias, nos dias passados, mas os últimos dias aqui é uma referência ao dia de Cristo. Desde a sua primeira vinda até o seu grande retorno em juízo, os últimos dias, vocês têm acumulado recursos nesses últimos dias, nos dias do juízo, nos dias escatológicos, ou aguardando o grande dia da vinda de Cristo para julgar e condenar a todos. E tudo isso, a comida, as roupas e os tesouros, o ouro e a prata, tudo isso testemunhará ou testemunharão contra vocês. Meus irmãos, muitas pessoas gastam sua vida perseguindo a riqueza, perseguindo os bens. E o que a Bíblia está nos ensinando aqui é que o uso de todos esses bens e de toda essa riqueza é um indicador muito importante da nossa espiritualidade, do lugar que elas ocupam da nossa vida, na vida que nós desenvolvemos na presença de Deus. A maneira como você trata os seus bens, a maneira como você busca isso, e não precisa ser você um adulto, viu? Se você é uma criança, mas valoriza isso acima de Deus, valoriza o dinheiro acima do Senhor, acima dos seus pais, acima dos seus amigos. Você está sendo reprovado pelo Senhor.
Porque tudo isso é um indício, é um indicador da nossa espiritualidade diante de Deus, diante do Senhor. Então, aqui nós estamos aprendendo que Tiago está nos lembrando que o uso que nós fazemos do dinheiro pode revelar a presença do mundanismo no nosso coração. Pode revelar as nossas prioridades. Então, uma história muito interessante que eu li do Lloyd Jones, e muito interessante que ele conta a história de um fazendeiro e o bezerro do Senhor. Ele conta que, certa feita, um fazendeiro voltou para sua casa muito feliz, muito alegre, porque a sua vaca, a melhor vaca, havia parido 2 bezerros gêmeos. E ele, muito contente com aqueles bezerros, né, porque um era marrom e outro era branco, ele então foi abordado pela esposa, e a esposa perguntou: olha, por que você está tão feliz? Qual é o motivo da sua alegria? E ele fala: mulher, a nossa melhor vaca pariu bezerros gêmeos. E ela também comungou ali da alegria do seu marido, e ele então disse para sua mulher: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cuidar desses 2 bezerros, e aí então eles vão crescer, e depois de um tempo nós venderemos o bezerro, nós ficaremos com o lucro de um, e o lucro do outro nós entregaremos ao Senhor, nós daremos ao Senhor. E a mulher então, muito feliz e concordando com seu marido, perguntou: mas qual deles é o bezerro do Senhor? O marrom ou o branco? E ele disse: mulher, não nos preocupemos com isso. Não nos preocupemos. Vamos cuidar dos bezerros, eles vão crescer, e no tempo certo, nós venderemos e daremos, ficaremos com o lucro de um, e daremos o lucro do outro para a igreja. Meses depois, esse senhor voltou para a sua casa, e ele voltou muito triste, muito triste. E a sua mulher olhou para o seu marido entristecido e perguntou: meu bem, por que você está triste? E ele disse: é porque o bezerro do Senhor morreu. O bezerro do Senhor morreu. E a mulher perguntou: mas como assim? Você não disse qual deles era o bezerro do Senhor? Você não havia decidido? Não, mulher, decidi sim. Há um tempo atrás eu decidi que o branco era o bezerro do Senhor. E o bezerro branco foi quem morreu. O moral dessa história, a moral é que, meus irmãos, muitas vezes é sempre o bezerro do Senhor que é sacrificado. Nós deixamos sempre as coisas de Deus em último plano. Nós negociamos e trocamos as coisas do Senhor muito facilmente. Muito facilmente. Por quê? Porque Deus não é prioridade. Porque Deus não é o centro das nossas atenções. Não é a prioridade do nosso coração. Muitas vezes é o dízimo que é sacrificado. A oferta de missões que será sacrificada. A oferta para o auxílio dos necessitados será sacrificada. Porque é mais importante a aquisição desse bem. É mais importante pagar aquela conta. Como eu não tenho outra fonte, então sacrificaremos o recurso que é destinado ao Senhor. O acúmulo de riqueza, de forma que nós não consideramos a presença de Deus e o lugar de Deus na nossa vida, pode revelar que o nosso coração está posto nessas coisas, meus irmãos. Pode revelar que o mais importante para nós é o dinheiro e não o Senhor. Então, perceba que o acúmulo de riquezas é um pecado de 3 maneiras. E veja, eu não estou aqui necessariamente dizendo que você não deva ter uma poupança e ter os seus investimentos. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é para aquela pessoa que coloca o seu coração só nisso. E o seu recurso revela essa maldade de 3 formas. A primeira forma aqui é que
é um problema porque o pecado, porque o acúmulo de recurso é um uso inapropriado das riquezas. Quer dizer, eu me aproprio desse bem que o Senhor me deu apenas para a minha satisfação própria, apenas para o meu ego. Por isso que o ponto é o acúmulo egoísta. O acúmulo egoísta servirá como testemunha no dia do juízo de Deus. É o coração que se apega aos bens e aos recursos egoisticamente, sem levar em consideração a necessidade do outro, sem levar em consideração o auxílio do outro. A nova vida nos impulsiona a trabalhar para que, com o nosso recurso, tenhamos como acudir o necessitado no dia da sua carência e da sua necessidade. Alguém disse algo muito interessante. Disse assim: Deus me faz prosperar, não para elevar meu padrão de vida, mas para elevar meu padrão de doação. Deus nos dá mais dinheiro do que precisamos, para que possamos dar generosamente. Essa é a ideia do Antigo Testamento. A lei dizia que não poderia haver pobreza no meio do povo, e que era o dever do povo da aliança ser bênção na vida do mais necessitado. O seu dinheiro é dinheiro não só para o seu uso, o seu dinheiro é dinheiro para a bênção da vida do outro. Em segundo lugar, aqui, pensando ainda em aplicação, acumular riquezas é um pecado porque talvez fale de uma pessoa que encontra sua satisfação nas coisas e não em Deus. Uma pessoa que só acumula, uma pessoa que só pensa em dinheiro, dinheiro e dinheiro, e uma pessoa que vive para dinheiro, dinheiro e dinheiro. O que ele está dizendo é que a sua satisfação não é Deus. O indicador da sua espiritualidade revela que o seu coração não está em Deus, mas está na coisa em si. Acumular riquezas é um pecado, em terceiro lugar, porque não mostra a consciência do escrutínio e julgamento de Deus, de que um dia Ele virá e tomará conta. Deus prestará contas por causa do uso dos nossos recursos e do nosso dinheiro. Então, ser rico sem Deus é ser um míope à luz da eternidade. É alguém que só consegue ver as coisas que estão próximas, mas ele não consegue enxergar além. Ele não consegue enxergar para além das coisas. O Senhor julgará as riquezas injustas. O que você deve fazer diante deste fato? Em terceiro e último lugar, trate as pessoas com dignidade. Trate as pessoas com dignidade. É o que você encontra do versículo 4 ao versículo 6. O que nós temos aqui é que um abismo, ele chama outro abismo. Um pecado, ele desemboca em outro pecado. As riquezas sem Deus levam o homem a acumulá-las egoisticamente. E não só isso, isso é tão valoroso, isso é tão importante para ele, que ele é levado a desconsiderar o próprio ser humano. Ele trabalha para obter isso de tal forma que ele não considera o seu próximo. Por isso, nós somos chamados a tratarmos o nosso semelhante com dignidade, a amarmos o Senhor sobre todas as coisas, inclusive acima dos nossos bens, e a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E Tiago faz 3 acusações aqui, 3 acusações mostrando que os trabalhadores não foram trabalhados com justiça.
A primeira acusação que ele faz no versículo 4, é que os fazendeiros não pagavam o salário dos seus trabalhadores. Veja, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Aqueles que eram fazendeiros, e aqui quem é do interior sabe muito bem que você que cuida da sua fazenda, você precisa de pessoas. Hoje nós temos os grandes maquinários aí que plantam e que colhem, né? E que a mão de obra humana, por vezes, é desnecessária. Mas eu lembro de uma época em que o meu pai, numa época que precisava colher o feijão, ele precisava trazer gente de fora do estado para a colheita do feijão. Me lembro muito bem disso, de pessoas que trabalhavam ali arrancando o feijão com as mãos, fazendo as suas moitas, e depois o trator vinha com a sua máquina, e aqueles trabalhadores jogando o feijão na máquina, batendo e colhendo ali na hora, mas precisava de uma mão de obra muito ampla. Me lembro também de outro tempo que eu mesmo tinha que levar os trabalhadores para a roça, para a colheita da mamona, e esses trabalhadores trabalhavam durante a semana, e no fim de semana eles recebiam o seu salário. Mas aqui, os trabalhadores que plantavam e que ceifavam, eles precisavam receber no fim do dia, porque senão eles passariam por necessidade. E a própria lei do Senhor já prescrevia o dever do patrão em relação a isso. Levíticos, no capítulo 19, diz: não oprimirás o teu próximo, nem roubarás. A paga do jornaleiro ou do trabalhador não ficará contigo até pela manhã. Então o patrão tinha que pagar no dia. Em Deuteronômio, falando ainda sobre isso, ele diz: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade, no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porque é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. O que nós estamos vendo aqui é uma transgressão clara da lei de Deus. Os trabalhadores estavam gemendo, sofrendo e clamando. E o texto bíblico diz que o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, ouviu o clamor dos trabalhadores. Veja, irmãos, quem oprime o pobre se torna inimigo de Deus. Quem oprime o pobre se torna um inimigo do Senhor. E Deus então vem em defesa do mais necessitado, por causa da injustiça de fazendeiros, de homens ricos, que exploravam os seus trabalhadores, obtendo deles o trabalho, mas retendo o seu salário. Uma outra acusação é que esses homens não só retinham o salário, como também esses homens tinham uma vida regalada. Eles festejavam à custa de todo o suor e de todo o trabalho desses homens. Enquanto eles festejavam e se alegravam, o pobre passava necessidade. Veja aí no versículo 5: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos? É que esses homens desfrutavam das suas riquezas ilícitas, mas esta festa toda que eles faziam era também um testemunho contra eles, porque o que eles estavam fazendo era como um boi que está sendo engordado para o dia do abate. Era um boi, era uma cabra, um carneiro que estava sendo alimentado, que comia o seu milho, que comia o seu pasto, e estava sendo engordado para o dia do juízo do Senhor. Então, uma pessoa que apenas usufrui dos seus bens, que desfruta dos seus bens, sem levar em consideração a necessidade do homem carente, é como o texto está dizendo, ele apenas está engordando o seu coração
para o grande dia do juízo do Senhor, porque tudo isso testemunhará contra ele. Uma outra acusação, a última acusação aí, é a acusação de opressão. Veja o versículo 6. Tendes condenado e matado o justo. Veja que o justo aqui, ele é antecedido por um artigo, como se mostrasse aqui uma pessoa só, o justo, como se apontasse para uma pessoa. Muitos aqui entendem que é uma referência a Cristo como sendo o justo, mas é possível e melhor entendido como uma generalização do pobre trabalhador cristão que trabalhava com afinco e que não recebia. É uma generalidade aqui de Tiago, apontando exatamente que o homem cristão trabalhador era explorado e era maltratado e oprimido pelos seus patrões. E não apenas isso, eles eram expostos aos tribunais e o texto diz que eles não faziam resistência alguma. Isso lembra você de alguém que foi para o matadouro, alguém que foi levado para o Gólgota sem resistir? Em outras palavras, esses servos cristãos que estavam sendo explorados, eles estavam tomando a mesma atitude do seu Senhor e Salvador, que foi levado para o matadouro, que foi levado para a cruz, sem resistir, sem questionar. Meus irmãos, quando não tratamos o homem com dignidade, o que esta passagem está dizendo é que isso desagrada a Deus. Isso é uma postura ímpia. E o crente jamais poderá tratar quem quer que seja de forma ímpia e de forma injusta. Somos chamados pela palavra de Deus a sermos homens melhores, a sermos homens mais parecidos com Cristo e a tratarmos a todos com amor e com dignidade. Você já parou para pensar no número de pedintes em São Paulo? Cada farol, uma pessoa pedindo, uma pessoa vendendo alguma coisa, uma bala, um chocolate, alguma coisa em troca de valores. Nós sabemos que é muito complicado dar dinheiro nos faróis aqui de São Paulo, porque muitas pessoas pegam esses recursos e elas pegam esses valores para gastarem com drogas. Esses dias eu parei no farol e chegou um jovem pedindo para lavar o para-brisa do meu carro. E eu não sei você, mas eu não ando com dinheiro, não ando com moedas no carro. Então eu falei para aquele moço, eu não tenho dinheiro, e eu não tenho como dar nada para você. E o rapaz foi lá gentilmente, colocou um coração, né? Não sei se faz isso com você também, colocou um coração no para-brisa do meu carro e lavou a si mesmo. E eu, assim, fiquei um pouco insatisfeito com aquela situação, porque é ruim quando a pessoa faz algo por cima da sua ordem, por cima da sua palavra. Mas ao final eu falei para ele, olha, você lavou porque quis, eu não tenho como te ajudar, eu não tenho como te dar dinheiro. Ele falou assim, não tem problema, tio. Toma aqui o meu papel, tem o meu Pix aí. E eu voltei para casa com aquele papelzinho. Falei, meu Deus do céu, mas onde nós vamos parar? Né? Onde vamos parar? Então agora não usa mais a desculpa do dinheiro, você tem que fazer o Pix para a pessoa que está pedindo. Meus irmãos, mas isso me faz pensar numa coisa. Toda essa situação, esses tantos de pedidos que nós temos, será que isso não revela um pouco também da gente, da nossa insensibilidade? Porque eu concordo com você e eu também não gosto de fazer esse tipo de coisa no farol. Mas quantas pessoas ao nosso redor que precisam da nossa ajuda? Quantas pessoas, quantas famílias, quantos lares precisam do nosso dinheiro? Precisam da nossa comida, precisam das nossas roupas, precisam dos nossos bens. Quantas pessoas em torno desta igreja? Quantas pessoas neste bairro? Talvez você diga, eu não sou rico, pastor, para ajudar. Saiba que você sempre terá um pobre para ajudar. Não importa se você é rico ou se você é pobre, você sempre terá um pobre para ajudar. Sempre terá alguém mais necessitado do que você.
Sempre terá alguém que carece mais do que você. E a pergunta é: o que você tem feito com seus recursos? O que você tem feito com o seu trabalho? Meu irmão, não é errado você desfrutar do seu recurso. Você comprar, você viajar, você ir num bom restaurante. Não é pecado você fazer isso. Você deve fazer isso. Na verdade, esse é o conselho do sábio em Eclesiastes. Mas faça isso com sabedoria, sem menosprezar o pobre. Lembre-se que o seu Senhor se fez pobre, que Jesus Cristo se fez pobre, para que nele nós fôssemos ricos. Em Cristo nós somos ricos, ricos em amor, ricos em graça, ricos em bondade. Você expressa a Jesus Cristo na maneira como você administra os seus recursos? Portanto, pense nisso. A perspectiva da vinda de Cristo deve alterar a maneira como você usa os seus recursos. A perspectiva da vinda de Cristo deve alterar a maneira como você usa os seus recursos. Por isso, nessa noite, nós aprendemos que o Senhor julgará as riquezas injustas. E o que nós devemos fazer? Levemos a sério o acerto de contas do Senhor. Em segundo lugar, evitemos o acúmulo de riqueza de forma egoísta, visando só o nosso uso, e tratemos as pessoas com dignidade. Não nos esqueçamos, sempre haverá uma pessoa mais necessitada do que nós. E com o nosso salário, nós poderemos abençoar estas pessoas. Porque em Cristo nós somos ricos. E como ricos em Cristo, nós devemos abençoar outras pessoas para a glória dele. Amém.